Vamos abrir a Bíblia aí, na passagem que o Macuco leu com a gente, em 2 Pedro, 1 Pedro. Isso, pode deixar aí. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. Primeira Pedro, capítulo 2 e o versículo 24. Estou muito feliz. Nós estamos na semana 6 da série sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Seria, de todas as 12 pregações, que são 12 mensagens, se eu fosse escolher uma, se eu tivesse que escolher uma para pregar a última mensagem da minha vida, eu pregaria que eu vou pregar hoje. Se Deus chegasse para mim, Jackson, tu vai numa ilha agora, num local no Pacífico, pregar para uns nativos, eu pregaria o que eu vou pregar hoje. É a mensagem culminante do Evangelho, é essa mensagem, o que Jesus realizou na cruz. Semana 6 da série sobre Jesus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. Quem achou, grita colher. Não. Quem achou, foi a palavra que me veio agora. Quem achou, 1 Pedro 2 diz colher. Não, tem gente que não achou ainda. É um grito de guerra, irmãos. Um dia eu vou explicar para vocês essa história. Tá bom? Eu vou perguntar mais uma vez. Quem achou diz colher? Amém, o pessoal achou. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, tá? Capítulo 2, e o versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pessoal, fica com a Bíblia aberta, a gente vai manusear ela. Como é por tema, nós vamos manusear bastante a Bíblia. Jesus pregou para pessoas inteligentes, pessoas burras. Jesus falou do reino dele para pessoas que ouviram, para pessoas que não ouviram. Jesus curou, Jesus amou, Jesus chorou quando esteve nessa terra. E em resposta a toda essa obra, presta todo mundo atenção aqui, irmãos, todo mundo atenção aqui. Em resposta a tudo que Jesus fez, nós como homens crucificamos Jesus. Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz assim: se nós queremos saber o que a humanidade faria para Deus, é somente nós olharmos para o que a humanidade fez para Cristo. Se os homens conseguissem pegar uma escada e chegar até Deus, eles fariam com Deus o que eles fizeram com Jesus. Tem um outro teólogo que eu não me lembro o nome, que ele diz, eu até postei hoje no meu Facebook, ele diz assim: a cruz mostra o quão longe nós vamos no pecado e o quão longe Deus vai para nos salvar. Pessoal, a crucificação, ela foi inventada pelos persas 500 anos antes de Cristo. E ela foi aperfeiçoada pelos romanos. Os romanos aperfeiçoaram essa técnica de requinte em matar. Tem algumas questões interessantes. Ela ficou até o século IV, até Constantino. E tem algumas coisas interessantes sobre a crucificação. Flávio Josefo, ele foi um historiador, ele disse que a crucificação é a mais miserável das mortes. Cícero, ele pediu para os cidadãos romanos não falarem na crucificação, nem tocar no nome, porque era algo terrível só falar a forma que as vítimas morriam. Hitler, ele crucificou alguns judeus, ele pediu para os seus soldados cortar as pernas, os ombros, a garganta e os testículos de alguns judeus. E ele crucificou vários deles, tá? Impedindo que eles respirassem. Tá? Essa crucificação, ela existe até os dias de hoje no país Sudão e no jogo Roma Victor, é o jogo online aí, acho que o pessoal conhece. Pessoal, eu quero lembrar vocês, alguém já ouviu falar no termo dor excruciante? Alguém já ouviu falar? Ninguém? É um termo que veio da dor da cruz.
do crucificado, ele surgiu esse termo. Quando a pessoa diz, eu estava com uma dor excruciante. É uma dor semelhante à dor da cruz. Antes da pessoa ser crucificada, antes do criminoso, somente os piores criminosos do mundo eram crucificados. Antes da pessoa ser crucificada, ela era açoitada, pessoal. O que consistia o açoite? Eles pegavam a pessoa, eles amarravam os dois braços da pessoa para cima, ou seja, vocês já notaram, pessoal, que nós temos uma parte sensível do corpo, é a parte das costelas, os nossos braços estão protegendo. Então eles amarravam os dois braços para cima, livrando toda essa região do corpo, aonde vinha o carrasco, e ele era chamado de o gato de 9 caudas. Ele vinha com um chicote, e na ponta desse chicote tinham bolas de ferro. E ele batia na vítima que iria ser executada logo adiante, ele batia nela com tanta força, da mesma forma que um açougueiro pega aqueles martelos, aquelas marretinhas, ele fica batendo na carne para amaciar. Por quê? A carne macia, ela é mais fácil de cortar. Então ele batia com esse chicote, com as bolas, para ir amaciando a carne da pessoa que ia ser executada, e depois ele batia com um chicote que tinham ganchos que iriam arrancar a pele da pessoa. Às vezes arrancava alguns tendões, aparecia ossos, e alguns historiadores dizem que chegava a aparecer, dependendo do caso, alguns órgãos internos da vítima. Era algo terrível. Era algo terrível. Isaías 52, há muito tempo atrás, antes de Jesus, Isaías 52, 14, Isaías já falou que Jesus iria passar. Olha o que ele diz. Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais que os de outros qualquer, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Jesus, ele apanha muito. E os historiadores, eles dizem que Jesus, ele tinha um corpo físico não fraco, ele não era magro, ele não era magrinho. Por quê? Primeiro que ele trabalhou com carpintaria até os 30 anos de idade. Segundo, a maioria dos homens nem chegava à crucificação. Eles apanhavam tanto, que eles morriam no momento do flagelo. Eles morriam enquanto eles estavam apanhando. Jesus apanhou muito, muito. Eles colocam uma túnica, colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, dão um caniço para ele, vendam os olhos, batem na cabeça dele e dizem assim: profetiza quem te bateu. A história diz que os guardas que começaram a bater em Jesus, eles estavam descansados, porque foi bem na troca da guarda. Jesus estava cansado porque ele tinha passado uma noite anterior orando, pedindo graça para Deus. Ele leva os discípulos para orar com ele, e ele está angustiado. A Bíblia diz que ele sua gotas de sangue. Se vocês forem ver a questão, perguntar para qualquer psicólogo, psiquiatra, eles vão dizer que Jesus estava debaixo de um enorme estresse. Muitas pessoas morrem do coração quando acontecem essas coisas. Jesus, ele apanha muito, muito. Depois eles pegam e eles dão a cruz para a pessoa que já apanhou, para ela carregar a própria cruz. Jesus, com as costas toda aberta, toda marcada, com a pele toda detonada, eles colocam a cruz. E a madeira naquela época era algo muito caro em Roma, então eles reaproveitavam as madeiras. Ou seja, aquela cruz já tinha crosta e crostas de sangue, de pó, de sujeira. Eles largam aquilo, Jesus coloca aquilo nas costas, uma cruz de 50 quilos, e começa a caminhar. E ele vai caminhando, e a Bíblia diz que num dado momento, e eu acho lindo essa narrativa, que a Bíblia diz que ele cai. Como assim tu acha lindo, Jacques? Porque ali está estampada a humanidade de Jesus. Ele como homem, ali não há nenhum atributo de divindade naquele momento. Ele como homem, ele está exausto e ele cai. E a narrativa diz que os guardas pedem para Simão, um homem que estava caminhando por ali de Cirene, para ele pegar e ele ajudar Jesus. E ele pega a cruz e ele vai carregando junto com Jesus. Chegando no local da crucificação, eles pegam uns pregos de 12 centímetros a 17 centímetros
e pregam a mão do carpinteiro, que mexia com madeira, que mexia com prego. E a mão que um dia fez o mundo, como diz Isaías, a mão que um dia formou o homem, a mão que um dia formou lá o bonequinho de barro, e diz a palavra que soprou o espírito da vida, aquela mão que formou o homem, em retribuição a isso, o homem a prega na cruz. É o melhor de Deus e o pior do homem. Naquele momento, eles, quando vão levantar a cruz, a história diz, quem entende, diz que Jesus morreu de asfixia. Porque a pessoa, quando está suspensa, as costelas vão comprimindo os pulmões. Ele tinha que fazer muita força sobre as chagas para continuar respirando. Eles, quando a cruz cai ali no buraco onde ela vai ser fixada, a dor que ele sentiu nos nervos foi algo terrível. A cruz, o prego, ele não era pregado no meio da mão, ele era pregado aqui no pulso, e normalmente ele rasgava até aqui. Homens, e o triste é que a parte mais triste é que tudo isso é feito para todo mundo ver. Tudo isso é feito para todo mundo olhar. Tudo isso não é feito nem de forma velada, não, é feito para todo mundo olhar, na frente de todo mundo rindo, todo mundo tirando chacota, todo mundo zombando, muita gente pecadora, nojenta, olhando para aquele único homem santo que pisou os pés dessa terra. Os homens caçam, riem dele e dão isso para ele de presente. A Bíblia diz que ele, no momento, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz uma oração do salmista, e quando vem o sumo sacerdote, vem o povo dizendo: olha, se tu és o Messias, desce daí, desce dessa cruz. Aí Jesus diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. No momento de maior dor, no momento de maior tristeza, Jesus ora pelas pessoas que estão matando ele. Eu, aqui na frente do púlpito, tenho uma cruz vazia. Eu tenho uma corrente que tem uma cruz. Nós somos o povo da cruz. É muito estranho isso. Certo pensador americano, ele disse que se Jesus tivesse morrido há 20 anos atrás, a igreja ia ter, nos Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas morrem com uma cadeira elétrica, a igreja ia ter na placa uma cadeira elétrica. Porque hoje já virou natural, nós carregamos a cruz, mas pessoal, o nosso maior símbolo, da nossa maior vitória, é um símbolo de execução. É isso que Paulo vai falar em alguns momentos, que a mensagem da cruz, ela é uma mensagem louca. Ela é uma mensagem que ela traz loucura. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, olha aqui, ó. Por que cristãos comemoram a morte de um inocente? Por que chamamos isso de uma boa notícia? Vocês já pararam para pensar isso? Nós viemos aqui, nós vamos tomar ceia, nós vamos tomar comunhão. E o que nós estamos comemorando, pessoal? Nós estamos reunidos aqui fazendo o quê? Comemorando a morte de um inocente. Nós estamos aqui comemorando a morte de algum inocente. Por que a gente chama isso de uma boa notícia? Dizer assim, Eliseu, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. O que foi, Jackson? Tem um homem que veio na terra, caminhou aqui, palmilhou o mundo, pisou nessa terra, nunca pecou. É mesmo? O que aconteceu com ele, Jackson? Não, mataram ele crucificado. Eliseu, como assim? Como é que tu vai dizer que isso é uma boa notícia? Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Para a gente entender a crucificação de Jesus, a gente tem que sair um pouquinho do momento histórico e entrar no âmbito teológico. E nós vamos descobrir coisas fantásticas acerca da crucificação de Jesus. Quero que
vocês prestem atenção nessas questões. Primeiro, para nós entendermos a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, Deus é justo, é santo e sem pecado. Primeiro, eu quero dizer para vocês que Deus não é o Papai Noel. Romanos capítulo 1, versículo 25 vai dizer que existe um grande pecado, que é o pecado de adorar a criatura. O pecado de adorar a criatura. Alguém pensa assim, não, então eu não faço uma estátua, eu não faço uma imagem de escultura e não me prostro perante ela, então eu não estou em pecado. Não, não é disso que Paulo está falando. Uma das maiores formas de idolatria é quando nós com a mente concebemos um Deus que não é o Deus que a Escritura apresenta. Quando eu pego e na minha mente eu forjo um Deus e ele é desse jeito, e ele pensa assim, e eu formo um Deus com a minha mente. Então eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, a Bíblia vai dizer, Deus é justo, Deus é santo e é sem pecado. Primeiro, justo. Pergunto para vocês aqui, vou fazer um caso hipotético. Vou te usar Lucas como exemplo, tá? Não é só aleatório. Digamos que tu tem um filho, uma filha, e ela tem 7 anos, e tu não pôde buscar ela no colégio, ela está voltando para casa, e alguns homens drogados encontram ela, e levam ela para um terreno baldio, e estupram ela, e abusam dela, e tu não acha ela, eles ficam com ela alguns dias, no final eles matam, botam fogo no corpo. O que tu faria? O que nós faríamos aqui, igreja? Acham esse homem, no meio do julgamento, no meio de todo o julgamento, o juiz se levanta e diz, eu sou um juiz bom, eu não vou condenar esse homem. Eu garanto que a pessoa mais calma aqui da igreja, se nós estivéssemos lá, nós iríamos nos levantar no meio lá do julgamento e iríamos dizer, o juiz não existe para ser bom, juiz existe para ser justo. Ninguém aqui quer um juiz bom. Nós queremos um juiz justo. Santo, a palavra santo ela quer dizer separado. Na raiz hebraica quer dizer cortar, separar. Quer dizer o seguinte, Deus está separado de nós. Todos nós, até os que foram regenerados de uma forma da natureza dele, nós não temos a mesma natureza e a mesma essência de Deus. Se chegasse um extraterrestre aqui, de Marte, e ele perguntasse assim, irmã Leia, não, ele não ia dizer irmã Leia, né? Ele ia dizer, Leia, quem tu é? A senhora poderia dar vários exemplos, na verdade 7 bilhões de exemplos. A senhora diria assim, eu sou igual a Elisier, sou igual a Sônia, sou igual ao Jackson, sou igual ao Ed, porque nós somos seres humanos. Mas aí Moisés chega diante de Deus e pergunta assim, Senhor, quando eu chegar para Faraó e dizer que eu tenho que tirar o povo do Egito, qual Deus que eu vou dizer para eles que foi que me enviou? Qual é o teu nome? Deus responde, eu sou o que sou. Porque não há alguém para Deus se comparar. Então, grave na sua mente, Deus é justo, Deus é santo e Deus é sem pecado. Em segundo, o homem é mau. Leia comigo em Gênesis, capítulo 6. É o primeiro livro da Bíblia, é bem barbada de achar. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis e o versículo 5. Olha o que diz o texto sagrado. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Todo o desígnio do coração do homem é mau.
Abra a Bíblia em Gênesis agora, 8, 21. Só vire as páginas. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Grave isso aqui na sua mente. Todo o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, é mau. Todo. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 23. Lá no Novo Testamento. É depois de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 e o versículo 23. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pessoal, olha aqui para mim. Se alguém se levantar no nosso meio e dizer: eu não tenho pecado, a Bíblia vai dizer que ele é o maior pecador, porque ele está mentindo. Todos nós que estamos aqui, todos nós somos pecadores. Todos nós que estamos aqui somos maus. Essa é a segunda verdade para nós entendermos a cruz. Tem que passar por isso. Se nós pegássemos o primeiro pensamento que passou na nossa mente até o dia, eu nem estou falando das ações, e colocássemos aqui na tela, todos nós aqui, aqueles que têm carinha de mais santo, aqueles que têm carinha de mais pecador, porque nós muitas vezes temos essa tendência a analisar pela cara e colocasse o nosso pensamento aqui, nós nunca mais voltaríamos nessa igreja. Nunca mais. Se você pegar um bebê, o Paul Washer diz isso, é fantástico. Se você pegar um bebê, alguém que já viu que os bebês têm a mania, têm a tendência, quando eles vão crescendo, a tentar bater no rosto das pessoas? Todos, quase todos. Já viram isso? Precisa ensinar a criança a fazer isso? Não. Pessoal, pega uma criança e não ensina nada para ela, nada. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Até ela completar 15 anos. Você vai ter um monstro. Por que na nossa... Parem para pensar isso. Por que nós precisamos de regras desde pequeno? Por que nós temos que ter a tendência? Não, reparte as tuas coisas. É criança, tem a tendência a não querer repartir, a não querer dar. Nós somos egoístas. Desde pequeno, pessoal. Eu me lembro que eu era pequeno, eu tinha muito brinquedo. Minha mãe e meu pai sempre me deram muitos brinquedos. Uns brinquedos bons. E uma vez meu primo foi lá em casa, ele não tinha brinquedo, não tinha nada. E ele roubou um bonequinho meu dos Comandos em Ação, faz tempo. E eu me lembro que minha tia chegou em casa e viu o bonequinho com ele, trouxe ele de volta. Aquele modelo antigo, né? Trouxe ele de volta e disse: não, tu vai entregar o brinquedo aí. Pessoal, naquele momento, eu me lembro que a minha mãe disse assim: não, fica tranquila, não, deixa assim. E eu, por dentro, não, como deixa assim? É o meu brinquedo. E eu queria ver ele pagar, eu queria ver justiça, eu queria ver ele apanhar. De um lado, uma criança que já estava roubando, e do outro, uma outra criança sem amor e sem compaixão nenhum. Pode parecer bobo, pode parecer uma coisa simples que eu estou falando de brinquedo, mas é verdade. Na infância, pessoal, se nós pegarmos um bebê, você está com um relógio bonito, a criança vai tentar pegar o relógio, você tira, e a criança fica braba, ela tenta pegar aquilo. Eu digo, se uma criança tivesse o corpo e a força de um adulto de 20 anos, ele tomaria o teu relógio à força, ele bateria em você e sairia com o relógio. Desde pequeno nós somos maus, se não formos disciplinados, educados. Por quê? Por que nós precisamos de placa de trânsito? Nós precisamos de sinalização, de tudo. Fica nessa via, ali é preferencial. Tem que ter um guarda fiscalizando a gente. Tem que ter alguém dando multa, porque a nossa tendência é a tendência de praticar o mal.
Por que eu preciso que alguém me diga, não, olha, tu não pode dirigir se tu beber, tu não pode cruzar essa rua aqui, ali é preferencial. Olha, a preferencial é sempre do mais fraco. Por que a lei de trânsito vai dizer isso? Que a preferencial, ou seja, se a pessoa está num caminhão, a preferencial é quem está numa caminhonete. Depois a preferencial é do carro de passeio, da moto, da bicicleta e por último do pedestre. Porque nós não temos a tendência a proteger os menores. Mas as leis precisam ficar nos mantendo no trilho. Por quê? Porque nós somos maus. A linguagem bíblica vai ser trapo de imundícia. Isaías vai dizer isso. Trapo de imundícia no original é uma fina seda que foi corrompida pela lepra. Ou seja, o cara é leproso e botaram uma seda fina por cima, linda, e aquele cheiro mau, aqueles líquidos vão saindo na seda. A narrativa bíblica nossa é sobre isso. Só que os homens, todos nós que estamos aqui, preferimos pensar bem de nós. Todos nós. Terceiro, já estou terminando. Deus justo, mas o homem mau, igual a juízo. Se nós lermos o Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar é juízo. O Antigo Testamento vai terminar com a palavra maldição, em Malaquias. Provérbios 17:15 vai dizer: o juiz que absolve o pecador é maldito. Prestem atenção nisso. O juiz que imputa justiça ao injusto, esse juiz é maldito. Da mesma forma, o juiz que diz que o inocente é culpado. Nós estávamos muito mal diante de Deus, todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui estávamos perdidos. Por quê? Nós precisávamos de um homem, porque foi um homem que ofendeu a Deus. Nós precisávamos de um homem com a dignidade de Deus e que ele ainda morresse em nosso lugar. Presta atenção aqui. Alguém que está aqui dizendo assim, Jackson, eu não concordo com isso. Eu tenho 30 anos de pecado e eu vou ter uma eternidade no inferno. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Vão lá vocês, matem uma formiga. Não vai acontecer nada. Nada. Aí não, eu não quero matar uma formiga, eu quero matar um gato. Vai ter comoção, vai ter fotinho no Facebook, vai ter gente compartilhando, vai ter gente querendo te matar, mas no Brasil não dá nada. Aí tu vai e mata uma criança. Você vai preso. Mas não é tudo igual. Não é uma vida. Na verdade, o crime é o mesmo, mas a pena, ela está totalmente ligada contra quem ela é praticada. O pecado, ele merece uma punição infinita, porque ele é praticado contra um Deus infinito. Jackson, não, mas a história não termina aqui. Nós precisávamos de um homem. Tinha que ser homem, porque foi o homem que ofendeu a Deus. Mas ele não podia ser um homem simples, ele tinha que ser sem pecado. E ele tinha que ter a dignidade de Deus, um homem divino. E que ele ainda assim quisesse morrer em nosso lugar. Eu quero dizer para vocês que Jesus se tornou pecado. Na cruz, Jesus se tornou o pior de nós. Jesus se tornou a coisa mais feia, a coisa mais maligna, a coisa mais suja, a coisa mais ímpia, a coisa mais corrompida, a coisa mais rebelde, a coisa mais horrorosa de toda a criação. É isso que o texto bíblico vai dizer em 2 Coríntios. Na cruz, Jesus se torna como um homossexual,
se torna como um alcoólatra, se torna como um ganancioso, como um ladrão, como um pervertido, como um adúltero, como um cobiçoso, como um idólatra, como um prostituto, como um pedófilo, como um religioso hipócrita e arrogante. É isso que Lutero vai dizer na teologia. Ele vai dizer assim, isso é chamado de a grande troca. Quando a Bíblia diz que ele tomou o nosso lugar, que ele tomou o teu e o meu lugar. Quando a Bíblia diz assim, ele está orando lá no Getsemane, ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que nós pensamos? O cálice, Zé, a gente pensa assim, não, o cálice era chicotada, o cálice era as pessoas cuspindo nele. Eu não estou ignorando os sofrimentos físicos de Jesus. Só que o cálice que Jesus bebeu era o cálice de se tornar pecado. Pessoal, quando a Bíblia diz que Deus se vira e Deus abandona Cristo na cruz, não é porque ele não podia ver o filhinho dele sofrer, não é isso. É porque ele tomou toda a carga de pecado da humanidade, todos os pecados que nós aqui já cometemos, todos os pecados que nós cometemos e todos os pecados que nós vamos cometer estavam sobre Jesus. Lutero vai chamar isso de a grande troca. E tem muitas passagens bíblicas. Tem muitas passagens bíblicas fantásticas, pessoal. E a parte principal da pregação é as leituras dos textos. Tem muitas passagens que vão dizer isso. Vão dizer que Jesus morreu por nós. Ah, Jackson, eu estou cansado de ouvir isso. O fato dos cristãos tratarem como uma boa notícia é repulsivo, a menos que entendamos o motivo pelo qual Jesus morreu. Se eu não explicar por que Jesus morreu por nós, é repulsivo eu dizer, um inocente veio à terra e morreu. Tem algumas passagens bíblicas que elas vão deixar isso muito claro, e é a tua e a minha sorte aqui essa noite. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:12. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Romanos 5:8, mas Deus prova, essa passagem ela é linda, 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 linda. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo vai dizer assim, olha, pode ser que por um justo alguém se anime a morrer, pode ser que alguém se anime a morrer por alguém que é perfeito, mas eu pergunto para vocês, igreja, quem que viria à terra, olharia um homossexual, uma prostituta, um adúltero, mergulhado no pecado, zombando de Deus? A Bíblia vai chamar nós pecadores de inimigos de Deus, e Deus mesmo assim nos amando, e Deus mesmo assim olhando com um olhar de amor. Quem faria isso? 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro 3:18, pois também Cristo morreu, aleluia, uma única vez, pelo quê? Pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 João 2:2, e ele é a propiciação. O que é propiciação? É tomar o lugar.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos presos em uma maldição, igreja. A lei, ela dizia assim: Jackson, isso aqui é pecado, e eu não tinha condições de vencer aquilo, e a lei não me dava nenhuma saída. Mas Jesus, aleluia, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se faz maldição naquele momento, para hoje a gente estar aqui cultuando Ele. Aleluia. Já estou terminando. Mas nós olhamos a cruz, nós olhamos um homem puro, santo na cruz. E eu não quero, igreja, porque nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. E eu não quero que vocês fiquem com o sentimento de um Jesus coitado, de um Jesus fraco, de um Jesus derrotado. Jesus na cruz foi o herói dos heróis. C.S. Lewis vai dizer que toda expressão de herói é um sentimento interno que o homem tem, que ele precisa de um ser maior do que ele. Olha o que diz esse texto bíblico, e eu vou terminar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,14. Paulo vai usar uma linguagem aqui, igreja, do mundo antigo. Quem aqui já viu o filme O Gladiador? Todo mundo viu, né? Naquele período ali, havia muitos gladiadores que lutavam na arena, e quando um homem estava em posição para morrer, o homem que estava com uma posição de vitória para executar a pessoa que ia ser executada ali naquele momento, ele tinha duas opções. Ele matava ela. A pessoa está ali, perdeu as armas, está debilitada, ferida, ele podia matar ela naquele momento. Ou ele podia pegar ela pela mão, despia toda a roupa daquela pessoa e caminhava de mão dada com ela por todo o estádio, batendo no peito e dizendo: eu venci. O que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, é que nós olhamos um Cristo crucificado, um Cristo machucado. Nós olhamos um Cristo que está enfermo na cruz, está morrendo na cruz, mas espiritualmente falando, na verdade, era Jesus que estava encravando a cédula de dívida que era contra a tua e a minha vida. Era como se no mundo espiritual Jesus pegasse a mão de Satanás e dos demônios e caminhasse por todo o espaço, batendo no peito dele, dizendo: eu venci o mundo, eu triunfei. Isso nos dá uma esperança aqui essa noite. É isso que nos dá uma alegria no coração, alegria na alma de chegar aqui, de cultuarmos a Deus, de sairmos da segunda-feira e sabendo que Deus é conosco, porque Jesus venceu. Então, igreja, quando alguém falar para você: Jesus morreu por você, tenha ciência do que foi a morte de Cristo. Vamos ficar de pé? Eu estou pregando para gente aqui que não conhece o amor de Deus. Tinha um rapaz
ele descobriu que ele tinha uma doença muito rara. Muito rara. E ele não podia ter contato com o mundo externo, porque ele tinha a imunidade dele muito baixa. Quando ele fez os seus 16 anos, ele saiu de casa fugido, abriu a porta do quarto e foi até uma loja de discos. Chegando lá, tinha uma moça muito bonita. Bem bonita ela, ele olhou, o coração dele disparou, o coração dela também. Ele ficou ali. Ele chegou e pediu para ela: faz um favor, me vê um disco. Aí ela embrulhou o disco, deu para ele levou para casa. Na outra semana ele chegou lá, olhou para ela, sorriu, comprou um outro disco. E isso ocorreu por 3 meses. Passou que depois do 3º mês ele não apareceu mais. Ele já tinha cadastro na loja. Passou um mês, a moça pegou e foi atrás dele, foi até a casa dele. Chegou lá, uma mulher atendeu a porta, ela entendeu que era a mãe dele. Ela disse: eu queria falar com um rapaz, assim. Ele ia muito na minha loja, comprava discos. Aí a moça: não pode ser, ele era doente. E começou a chorar. Aí ela disse: por quê? Ele disse: não, ele morreu, fazem 2 semanas. A moça começou a chorar muito. Foram até o quarto do menino e abriram o guarda-roupa e estavam todos os discos lá, um em cima do outro, fechado, todos fechados com embrulho, nenhum tinha sido aberto. Quando ela olhou que nenhum tinha sido aberto o embrulho, ela chorou copiosamente, chorou muito. E a mãe dele: o que foi? E ela abriu o primeiro disco. Tinha um bilhete dela se declarando para o moço. E aquele moço morreu sem conhecer o amor da menina. O mais triste, pessoal, é que muitas pessoas nascem, crescem, têm filhos e vivem uma vida e vão morrer sem conhecer o amor de Deus. O convite aqui essa noite é para todos quantos entenderam que tudo o que Cristo passou era para você, era para mim passar. Era para todos nós que estamos aqui. Era para todos nós sermos cuspidos, sermos ridicularizados. Todos. Era para aqueles cravos que furaram a mão de Jesus, era para furar a minha, para furar a tua. Todos. O chamado de Deus é que todos conheçam o amor de Jesus, que foi esmagado pela justiça de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter acesso livre a esse amor. Na cruz é manifesta a justiça de Deus, a severidade de Deus. Jackson, Deus é severo. Sim, mas a notícia não é só essa. Ele é amor pleno. E a severidade dele, ele executou nele mesmo. Jackson, eu não concordo. Porque isso está me cheirando aqueles deuses gregos que o pessoal tinha que fazer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Não, vamos acalmar essa divindade. Pessoal, a diferença é que o nosso Deus, Ele mesmo executa nele a sua severidade, para nós termos acesso ao amor dele. A diferença do nosso Deus para esses deuses gregos, que o povo tinha que acalmar ele, é que ele mesmo aplaca a ira dele, e ele dispensa esse amor para nós. Não morra sem conhecer o amor de Deus. Não morra sem conhecer o amor de Deus, sem conhecer a cruz de Jesus. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Coloque o teu nome aí. Porque Deus amou o Gerzi. Porque Deus amou a Leia. Porque Deus amou o Klemer. Porque Deus amou a Beth. Porque Deus amou a Elisier. Porque Deus amou a Bebel. Porque Deus amou a Sônia. Porque Deus amou o Lucas. Porque Deus amou a Bianca. Porque Deus amou a Thalita, o Jackson. Porque Deus nos amou. Porque Deus amou o Márcio de tal maneira. Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no teu e no meu lugar. Hoje a gente tem uma esperança. Você no seu banco,
não precisa vir à frente. Você vai pedir perdão pelos seus pecados. Peça para Deus transformar a tua vida mediante a esse amor. Vamos fechar os olhos, vamos orar nesse momento. Aleluia. Senhor Jesus, amado, Deus poderoso, bendito, justo, Deus que é extremamente justo, mas é extremamente amoroso, Deus que olha com olhar meigo para esse povo aqui essa noite. Os nossos pecados não são nada comparados ao teu poder libertador. Tu és muito mais poderoso para resgatar do que os nossos pecados são para nos arrancar e nos levar para o inferno. Tu és muito mais poderoso. Não morra, meu irmão, sem conhecer o amor de Deus. Senhor, estende a tua mão sobre os meus irmãos aqui essa noite, Senhor. Cobrindo, Senhor, libertando do pecado, libertando, Senhor. Libertando de toda espécie de imundícia que está na nossa natureza. Estende a tua mão, Senhor Jesus, porque tu és poderoso, tu és maravilhoso. Aleluia. Continue orando, continue orando. O chamado do Evangelho é: se arrependa dos seus pecados e se volte a Deus com fé. Ore você por você. Continue orando, igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós não tínhamos condições nenhuma de morrer na cruz. Nós não tínhamos condições nenhuma de pagar esse preço. E essa cruz era nossa. Mas tu morreu por nós, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Porque não é dinheiro, não é o ouro, não é a prata, não é o esforço humano que salva, não é o conhecimento, mas é a tua graça que se estende até o homem e salva o pecador das garras do pecado e do inferno, Senhor. Obrigado, Senhor.